Olá, tudo bem? Como você tem reagido diante das situações que têm acontecido ultimamente? Quais palavras você tem usado? Quais escolhas você tem feito? Como tem sido a sua conduta? Sim, muitas pessoas falam que Deus está no controle de todas as coisas, que o resultado de toda a tribulação que nós, enquanto cristãos, passamos é para que Cristo seja formado em nós. E tudo isso é verdade. Mas a questão é, que escolhas nós devemos fazer? Como nós devemos falar? Como nós devemos nos portar diante dessa situação? A Escritura, ela nos traz um direcionamento em relação a isso. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8, o seguinte: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago tinha dito há pouco que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por várias tribulações, sabendo que esse momento de dificuldade ele vai produzir em nós maturidade. Mas Tiago, também preocupado com as escolhas que aqueles irmãos deveriam fazer, ele então orienta aqueles irmãos a maneira como eles devem se portar. O que eles devem fazer? Em primeiro lugar, eles devem pedir sabedoria a Deus. Veja o que diz aqui no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Que tipo de sabedoria Tiago está falando aqui? Tiago não está falando de uma sabedoria no que diz respeito a especulações filosóficas. Sabe aquelas pessoas que gostam de trazer frases de efeito, que gostam de demonstrar uma certa postura de austeridade? Não, Tiago está falando de uma sabedoria prática. No capítulo 3, no versículo 13, Tiago ele diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. O que Tiago está falando aqui, no que concerne a sabedoria, é que as obras daquelas pessoas, ou seja, a maneira como elas vão se portar diante das lutas, deve ser uma conduta, deve ser um comportamento que de fato glorifica a Deus, que de fato revela que eles estão ali debaixo do temor do Senhor. Você precisa de sabedoria para esses momentos? Você precisa falar de maneira adequada? Você precisa fazer calar a voz do seu coração irado e ouvir a voz de Deus? Você precisa fazer escolhas corretas? Então você precisa pedir ao Senhor. Peça a Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Peça ao Senhor que ajude você a escolher da maneira correta, a falar da maneira correta, a se portar da maneira correta. Não é simplesmente entender que Deus está trabalhando em você. Isso é bênção. Deus está. Mas é também pedir ao Senhor que oriente você sobre a maneira como você deve, então, lidar com as dificuldades. Tiago, então, nos ajuda, nos encoraja a pedirmos sabedoria a Deus em tempos de provação. E Tiago encoraja os seus leitores para que eles façam isso, porque Deus é o Deus que provê sabedoria graciosamente para nós. Veja, ainda no versículo 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Veja que Tiago, ele traz essa questão como certa. Peça ao Senhor que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, nós que tememos o seu nome, nós que fomos alcançados pela sua graça. Nós somos tratados pelo Senhor segundo a aliança da graça, segundo o pacto firmado com o seu Filho, que veio e cumpriu cabalmente aquilo que nós não poderíamos cumprir. Por isso, por causa de Cristo, por causa dos méritos do nosso Redentor, nós podemos nos aproximar do Senhor Deus
e pedir a Ele sabedoria, sabendo que Ele nos dará, não porque nós merecemos, mas por causa do nosso Redentor, por causa do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos pedir essa sabedoria, não só entendendo que Ele é a fonte de toda sabedoria, não só entendendo que Ele nos dá graciosamente, mas entendendo que Ele é o único capaz de fazer isso por nós. Por isso nós devemos pedir com fé, em nada duvidando, e é o que nós vamos ver aqui a partir do versículo 6. Veja o que Tiago vai nos dizer. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E aqui, Tiago nos mostra que não é qualquer pessoa que vai pedir sabedoria a Deus e vai ser atendido. A palavra de Deus nos diz no versículo 6, Tiago diz, peça com fé. A fé é o requisito necessário para pedirmos ao Senhor por sabedoria. Hebreus vai nos dizer, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. De modo que se você agora, que está me ouvindo, ainda não experimentou a graça redentora que há em Cristo, eu convido você a se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a confessar os seus pecados diante do Senhor. Sem a redenção que há em Cristo, é impossível nós termos um relacionamento direto e saudável e perfeito com o nosso Deus. Somente Cristo proporciona isso para nós. É por isso que, nesse momento, é importante que você entenda que sem fé, sem essa redenção que há em Cristo, você não pode obter essa sabedoria a qual Tiago está se referindo aqui. Tiago nos diz, enquanto cristãos, que nós devemos pedir a Deus por sabedoria e pedir com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. O nosso Deus é a fonte de toda sabedoria e Ele nos concede a sua sabedoria pela graça. Ele nos concede a sua sabedoria pela sua imensa e soberana vontade. Pois o que duvida, Tiago diz, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago então fala aqui a respeito da instabilidade daquele homem que é alguém de ânimo dobre. É aquilo que nós vemos no versículo final, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Alguém que é instável, alguém que mesmo professando a soberania de Deus, é alguém que não crê na sua soberania, é alguém que não crê no seu cuidado, é alguém que não crê no seu caráter bondoso em nos conceder sabedoria nesse momento. Certamente você e eu precisamos de sabedoria, para não darmos voz ao nosso coração, ou para não ouvirmos a voz do nosso coração e assim modelarmos as nossas atitudes segundo aquilo que nós estamos vendo ou segundo aquilo que nós achamos melhor. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar e tardio para se irar. Você precisa de sabedoria nesses momentos? Peça ao Senhor. Clame a Deus. E Deus há de direcionar você pela palavra dele, para que você possa produzir obras que de fato glorificam o nome do Senhor. De repente você pode estar pensando, mas eu já sou velho. Mas eu tenho 30 anos de igreja. Ou então, mas eu sou novo, isso não é para mim. A palavra de Deus nos lembra lá no Salmo 119, sou mais prudente do que os idosos, porque observo os teus preceitos. Veja que a sabedoria do Senhor, ela não significa que vem com os anos. A sabedoria do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que estão dispostos a caminhar debaixo dos seus santos conselhos. Por isso, a minha oração é que Deus te abençoe e que possamos experimentar dessa sabedoria vinda do alto. Em momentos de crise, em momentos onde as pessoas elas agem conforme aquilo que elas veem, conforme aquilo que elas ouvem, que nós possamos agir segundo Deus e não segundo o nosso coração. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.